pessoal, dando início então à nossa 7ª aula sobre auditoria, ok? Então estávamos falando aqui dos fatos que chegam ao conhecimento, né, do auditor independente após a data do seu relatório, mas antes da data de divulgação das demonstrações contábeis. Então ele ainda pode verificar e alterar, se houver, não é, algum fato relevante, né, o seu relatório, verificando também essas informações subsequentes, não é? E fatos que chegaram ao conhecimento do auditor independente após a divulgação das demonstrações contábeis. Se houver ali algum tipo de informação relevante que distorça os dados, ele pode impedir ou tentar impedir juntos aos governantes, né, aos responsáveis pela governança da empresa e também aos órgãos, né, de controle, que aquele relatório seja divulgado por ele não representar mais uma opinião adequada, ok? Muito bom. E como é que fica a questão do uso do trabalho de outros profissionais? O auditor, ele pode utilizar vários profissionais, não é? Como peritos, como profissionais de outras áreas, não é? Para contribuir com o seu trabalho de auditoria, ok? Porém, né, da mesma forma, ele será o responsável. Ele vai utilizar a informação desses outros profissionais, ainda que mais qualificados que ele próprio, para análise, né, de algum dado específico, de algum ativo específico. Ele vai utilizar essas informações para, como evidências de auditoria, obviamente, mas para contribuir apenas para a sua decisão. Ele é o responsável pela opinião. Tem vários tipos aí. Você pode contratar uma pessoa específica pelo auditor, pode ser uma pessoa contratada pela própria empresa, né, para realizar aquele trabalho específico e fornecer informações para o auditor, pode ser empregado da empresa, pode ser um empregado da própria firma de auditoria, né, que venha fazer parte aí da equipe de auditoria. Enfim, tem vários tipos de profissionais, né, indicados por juízes aí, né, que podem, em casos mais específicos aí de auditoria, que envolva algum litígio, né, enfim, tem vários tipos de profissionais que podem ser considerados pelo auditor. E o uso do trabalho de outros auditores, não é? Às vezes outros auditores estão fazendo ali auditoria, né, outras firmas, outras equipes de auditoria que não pertencentes ao quadro de uma firma somente, estão analisando ali várias empresas e suas, né, uma em cada empresa coligada, vamos dizer assim, não é? Então, você também poderá utilizar os trabalhos que vêm desses auditores para balizar a sua opinião, a opinião que ele vai emitir sobre as condições contábeis daquela empresa específica que ele está analisando, e não do grupo todo, né, de todas as empresas, se for o caso, ok? O uso do trabalho de auditor interno, como nós já vimos, né, solicitando por escrito aos governantes que vão, né, ao pessoal da governança da empresa, que vai passar isso também por escrito para o auditor interno, e esse vai auxiliar o auditor externo com todas as informações que ele já possui sobre o sistema de controle e alguns dados específicos que o auditor externo possa ter interesse, ok? O uso do trabalho de especialistas, né, de outra área é a mesma coisa, que como nós falamos do uso de trabalhos de outros profissionais, não é? Além de dentro da empresa, eu posso utilizar especialistas de outras áreas também para contribuir, não é? As definições de objetivos e responsabilidades do auditor pela opinião de auditoria, nós veremos aí, pelo menos essa questão de definições e objetivo com mais calma, já no nosso texto, ok? A responsabilidade do auditor pela opinião, óbvio, né, de opinião de auditoria, mesmo com a utilização de especialistas de outra área, isso, como nós falamos, apenas vem fortificar, não é, as evidências de auditoria, mas o auditor pode ou não utilizar aquelas informações para emitir a sua opinião sobre a situação, não é, sobre as demonstrações contábeis, ok?
um relatório de auditoria geral, não é? Após ele vai verificar aí quais são os requisitos para todo esse relatório, né, para emitir o relatório de auditoria geral, a formação da própria opinião sobre as demonstrações contábeis e quais são as formas de opinião, né? Então, nós vimos lá que ele pode se abster, ele pode dar uma opinião, né, uma opinião adequada, ele pode dar uma opinião adversa, né? Enfim, vamos verificar aqui no nosso texto como ficam essas questões. Nós já falamos aí bastante da coisa dos efeitos, né, aí dos atos subsequentes e o uso do trabalho de outros profissionais, auditores internos, né, de especialistas, que estão em outras controladas ou coligadas, né, o trabalho de outro auditor, conforme nós falamos, de que estão auditando essas outras empresas coligadas, o trabalho do próprio auditor interno, não é, solicitado tudo por escrito, verificará, né, se o trabalho foi bem resolvido, foi bem executado dos auditores internos, se houve aí supervisão, revisão dessa documentação toda, não é? Se foi obtido todas as evidências de auditoria apropriada, as conclusões, não é? E exceções a assuntos qualquer, ok? Usa o trabalho de especialista de outras áreas, conforme falamos aí, não é? Vai avaliar certos tipos de ativos, não é? Determinação de quantidades, as condições físicas desses ativos, montantes também, né? De alguma coisa técnica que precisa ser medido, né? Através de trabalhos aí que possam complementar contratos, interpretações de leis, de contratos, de estatuto e outros, enfim. Né? Você pode precisar de advogado, de engenheiro, enfim, tudo que pode ajudar, né? Contribuir para que o auditor tenha uma opinião adequada, não é? E razoável sobre tudo. Então, o especialista ele pode ser, como nós falamos, contratado pela entidade auditada, pelo auditor, pelo auditor independente, enfim, né? Pode ser um profissional contratado por vários caminhos aí, né? Um especialista de auditoria, não é? Uma pessoa, uma organização com especialização na área de contabilidade, conforme nós já falamos sobre o auditor, não é? Ele tem especialização aí, compreende aí habilidades, né, de conhecimento, experiências específicas, né, nessas áreas, especialistas de administração, né, uma pessoa da própria organização, né, que em área que não contabilidade ou auditoria, contratado pela administração, em que o trabalho nessa área é usado pela entidade para ajudá-la à elaboração de demonstrações contábeis, ok? São algumas definições, alguns objetivos, conforme falamos lá, quando estávamos vendo os tópicos, ok? Qual que é o objetivo, então, do auditor, né, quando se trata aí de trabalhos de especialistas? Ele vai determinar a necessidade de utilizar o trabalho de um especialista, de acordo com o escopo ali, né, a dificuldade, as características da auditoria. No caso de utilizar o trabalho de um especialista, né, o auditor vai determinar se o trabalho é adequado para os fins da auditoria também, né? A responsabilidade do auditor pela opinião da auditoria, mesmo utilizando um especialista, essa responsabilidade é toda dele, não é? E ele vai olhar se esses profissionais, né, esses especialistas, eles têm ali competência, né, habilidade, né, e objetividade do especialista também, né? Vai verificar, de acordo com o especialista, por escrito também a natureza, o alcance, né, do objetivo do trabalho, as respectivas atribuições e responsabilidades, natureza e época né, da extensão da comunicação do auditor como especialista, a necessidade de confidencialidade também dessa pessoa que será utilizado, né? A avaliação da adequação do trabalho do especialista, né, do auditor, ele vai verificar a relevância, a razoabilidade das constatações ou conclusões desse especialista. Se o trabalho do especialista envolve o uso, né,
de premissas e métodos significativos com relevância, razoabilidade, não é? Ele também vai verificar se envolve dados-fonte, né, significativos para o trabalho, que tenham relevância, integridade, precisão também. Dados-fontes são dados aí de TI, né, dados de sistemas, enfim. Então o auditor ele vai procurar aí dentro do trabalho do especialista verificar se está adequado, né, ao trabalho para executar aquilo que ele precisa. E de forma bastante sucinta, vamos falar aqui um pouco sobre o relatório de auditoria, não é? Então, o trabalho, os objetivos do auditor são formar uma opinião sobre as demonstrações contábeis com base na avaliação das conclusões atingidas pela evidência de auditoria obtida e também expressar claramente essa opinião por meio de relatório de auditoria por escrito, ok? Então, o relatório de auditoria é o documento mediante ao qual o auditor expressa a sua opinião, né, de maneira clara e objetiva, ok? A partir de 2010, aí somente resumido em relatório de auditoria como parecer de auditoria, ok? A formação, né, da opinião sobre as demonstrações contábeis, não é? Essa conclusão, né, ela vai levar em consideração aí se foi obtida ou se foram obtidas aí as evidências apropriadas e suficientes, a conclusão sobre as distorções, né, não corrigidas, se são relevantes ou não, né? Então o auditor vai avaliar, né, segundo os requisitos, os relatórios financeiros aplicáveis aí, as demonstrações contábeis, as práticas contábeis, estimativas contábeis, né, que são as provisões, as informações apresentadas aí nessas demonstrações, se tem relevância, não é? Se fornecem divulgações adequadas aí ao público, né? A terminologia utilizada, não é? Então o auditor vai expressar uma opinião não modificada quando concluir que as conclusões contábeis são elaboradas em todos os aspectos relevantes de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável, ok? Então, se estiver tudo em ordem, a forma de opinião do auditor será de uma opinião não modificada, ou seja, o auditor concorda, está dando aval sobre as relações ali, toda a documentação e tudo aquilo que os administradores dizem fazer dentro da lei, ok? Depois de toda a realização de auditoria, verificação de todas as informações, né, utilizando todos os procedimentos, técnicas, planejamentos, equipe e tudo mais, ele vai chegar à conclusão que está tudo de acordo, ok? Agora, ele deve modificar a opinião se concluir, não é, que as demonstrações contábeis apresentam distorções relevantes, ou até mesmo, né, se essas distorções também não apresentam distorções relevantes, ok? E aí ele vai fazer uma ressalva ou vai fazer uma adversa, não é? Uma opinião com ressalva ou uma opinião com adversa. Uma opinião com ressalva, no caso de não apresentarem distorções relevantes, não é? E se forem distorções relevantes, uma opinião adversa, ok? A estrutura do relatório, basicamente, título, parágrafo introdutório, responsabilidade da administração, não é? Sobre as demonstrações contábeis, responsabilidade do auditor, não é? Sobre a opinião, a própria opinião, não é? Se ela não é modificada ou se ela é com ressalva ou adversa, não é? Outras responsabilidades, assinatura, data, né, do relatório, endereço, informações suplementares e quando houver aí parágrafos ênfase, né, por alguma observação, não é? Então nós temos o relatório sem modificação de opinião, que é o relatório desejado, ok? O relatório com ressalva, o relatório com adversa e um relatório com abstenção de opinião, né? E além ainda do fato de não ter um relatório, né? Por algum motivo mais sério, o auditor pode se, além de se abster, né, de dar uma opinião, ele pode retirar-se do caso, né? Então, tudo que for aí diferente de limpo, né? Assim, vai ter aí, com ressalva, obviamente, né? Menos grave, opinião adversa, isso quer dizer que
a empresa não está apropriada, não é? E a abstenção de opinião é pior ainda, ok? Muito bem, então a modificação, né, da opinião, se as demonstrações contábeis apresentam distorções relevantes, ok? Com evidência de auditoria apropriada e suficiente para que apresentam essas distorções, né? A opinião do auditor deve sobre a disseminação dos fatos e possíveis efeitos do assunto sobre as demonstrações contábeis sempre, né? Então, ele vai verificar se é relevante ou se não é relevante, ok? Circunstâncias, né, em que ele pode aí modificar a opinião, né? Ele pode concluir que tem aí distorções relevantes ou não, ok? Com ressalva, não é? Não generalizadas, poderão ser relevantes, mas não generalizadas. Adversa, aí sim, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes e generalizadas para as demonstrações contábeis, um caso grave, né? E abster-se da opinião é que quando não consegue obter evidência de que a auditoria apropriada e suficiente foi realizada, né? Então ele vai abster-se porque ele não consegue concluir a auditoria por não existirem dados, né? Qual que é a consequência aí da impossibilidade de obter evidência de auditoria suficiente devido a uma limitação imposta pela própria administração, né, da aceitação do trabalho? Solicitar que a administração retire a limitação. Se ele não conseguir, se ele conseguir, né, que os possíveis efeitos de distorções não detectados, né, sobre as demonstrações contábeis poderiam ser relevantes, ele vai dar uma opinião com ressalva. Se não, ele vai poder renunciar ao trabalho, não é? E se a renúncia do trabalho antes da emissão do relatório for viável ou possível, né? Se não for, ele vai ter que abster-se de expressar uma opinião sobre aquilo, não é? E a forma, o conteúdo, né? Aí o parágrafo contendo a modificação, não é? Uma base da opinião com ressalva, base para a adversa, ele vai acrescentar isso no seu relatório, ok? Um parágrafo de opinião, ele vai colocar lá se ela é abstenção, se ela é com ressalva, perfeito? Essa é só uma base, né, de como pode se montar a descrição da responsabilidade do auditor, né, uma opinião com ressalva ou adversa, quando se abstém de expressar uma opinião. Então ele vai descrever, né, o motivo ali que levou àquela atitude mais drástica, ok? A comunicação com os responsáveis, não é, pela governança, quando o auditor prevê modificar a opinião, ele deve comunicar aos responsáveis, né, e as circunstâncias, ok? Vai incluir tudo isso num parágrafo ênfase chamando a atenção, né, dos usuários para qualquer tipo de coisa relevante ali ou não, ok? Parágrafos de ênfase, né, do auditor independente, que ele vai incluir aí, que nós já falamos. Aí tem aí alguns exemplos, algumas práticas, não vem a caso, mas é apenas para leitura, ok? Vai incluir também parágrafos de outros assuntos no relatório, se houver, né, comunicação com os responsáveis, o relatório, né, quando as demonstrações contábeis de controladas são auditadas por outros auditores, ele também vai colocar, e vai colocar lá se as demonstrações contábeis, né, não auditadas, não é? Às vezes é um trabalho correlato, que ele vai auditar a uma parte apenas da empresa e outra não, ele também vai incluir isso no seu relatório, ok? Então, dessa forma, como nós falamos aqui, de todos os assuntos pendentes sobre auditoria, né? Falamos do uso do trabalho de profissionais, especialistas, as responsabilidades, a opinião, a forma de opinião, o relatório, ok? E por último, não é? O que podemos ver aqui, não é? Aqui do lado direito, a estrutura do relatório, como ela foi feita, classificação, não é? Que são as circunstâncias, se são necessário modificar a opinião do auditor ou não, se uma opinião com ressalva, não é? Não tem tanta relevância, uma opinião adversa já tem muita relevância, uma abstenção de opinião porque o auditor ele ficou impedido, ele não conseguiu os dados suficientes para dar uma opinião, não é?
Então ele comunica aí a governança para que tome ações para que ele possa verificar e depois emitir a opinião, mesmo que ela seja com ressalva ou adversa. Então, as consequências da impossibilidade de obter a evidência de auditoria apropriada e suficiente devido a uma limitação imposta pela administração, né, depois da aceitação do trabalho pelo auditor. Uma empresa sem auditoria, ela fica impedida, né, de concorrer aí a obras públicas, ela fica impedida de receber uma série de benefícios, benefícios fiscais, inclusive. Então, é uma condição grave, né? Investimentos de fora, ela fica impedida de uma série de coisas, não é? Nós vimos aí, temos casos aí quando ocorre aí com o Petrobras, com o Banco do Brasil e outras empresas grandes aí que elas são obrigadas, né, a ter essa auditoria, porque elas recebem investimentos, né, de empresas do exterior, de bancos de investimento, de empresas que têm sociedades aí complexas, né? E eles só podem aceitar esse tipo de investimento se houver uma auditoria perfeita, ok? A forma e o conteúdo aqui embaixo, né? Na parte de baixo aqui, a forma e o conteúdo do relatório, conforme nós falamos, né? Quando tiver uma opinião modificada, acrescentando ali no seu parágrafo de opinião, a descrição da responsabilidade do auditor, não é? Quando ele modifica, quando ele faz uma ressalva ou a opinião adversa, quando se abstém de expressar uma opinião, a comunicação com os responsáveis, né? O parágrafo de ênfase, tudo isso ele vai colocar no relatório também, não é? Parágrafos de ênfase do relatório, no relatório do próprio auditor independente, não é? Parágrafo de outros assuntos no relatório, se houver algum tipo de assunto que necessita ser colocado ali, do próprio auditor independente, comunicação com os responsáveis também ali pela governança, relatório quando as demonstrações contábeis são controladas, né, de outras e coligadas também são auditadas por outros auditores, ele também colocará isso no seu relatório. E as demonstrações contábeis não auditadas, né? Conforme falamos, algumas podem ter sido auditadas e outras não é? Ele só executou sobre uma parte, então ele faz o relatório das demonstrações contábeis que ele realizou a auditoria, ok? Para finalizar, eu coloquei aqui dois exemplos. Esse primeiro exemplo aqui, ele nos mostra uma ferramenta, uma matriz de risco, não é? É uma ferramenta utilizada na gestão de riscos e que estabelece a relação entre a probabilidade da ocorrência do risco com o grau de impacto nos trabalhos de auditoria. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos em vermelho, né, o risco, o impacto. Impacto é igual a risco. Risco alto, médio e baixo, ok? Então, na parte de, alta aqui, ó, ele tem um risco alto, e lá embaixo nós temos em azul a probabilidade baixa, média e alta. Então, no primeiro quadrante aqui, nós temos o risco alto com a probabilidade baixa, nós temos um risco médio com a probabilidade baixa e um risco baixo com a probabilidade também baixa. Isso quer dizer o quê? Que essa matriz de risco, durante o planejamento de auditoria, você vai construir essa matriz verificando, né, tudo aquilo onde o risco é alto, onde o risco é médio, onde a probabilidade daquilo acontecer é baixa, médio, alta, não é? E o risco também é baixo, médio, alto. E você vai colocar, vai mapear dessa forma para você entender, né, principalmente lá no último quadrante, à direita, acima, né, o risco alto e a probabilidade alta. Provavelmente, né, todos os itens aqui onde vão ocorrer aqui alguns erros que você provavelmente, por conhecer a empresa, você vai encontrar. E aqueles que você pode não encontrar, por exemplo, lá no risco baixo e a probabilidade alta. Também é um item que às vezes você se depara com grandes distorções, porque você tem uma grande probabilidade de defeitos ali, mesmo que o risco seja baixo. Mas em função do grande volume da empresa, isso pode representar um risco. Então,
tanto a probabilidade alta quanto o risco alto, eles devem ser considerados para a execução de um bom planejamento, ok? De auditoria. E a última ferramenta que eu gostaria de mostrar aqui é a questão do COSO tridimensional, aí, né? o Committee of Sponsoring Organization of the Three-Way Commission. É um comitê onde se estabelece, né, um conceito de auditoria, um conceito verificando na parte de cima em vermelho lá a estratégia da empresa como um todo, né, a estratégia operacional também, a comunicação existente, né, dentro dessas empresas que fazem parte do grupo, aí a conformidade, né, o nível de conformidade que essa empresa atua, ela trabalha. E aqui em azul, do lado direito, você vai analisar todos esses itens, olhando para as subsidiárias, né, todas as empresas que são subsidiárias da empresa que está sendo auditada, vai verificar todas as unidades de negócio que ela possui, todas as divisões dentro da própria empresa, né, uma divisão que cuida, por exemplo, de plástico, a outra de vidro, a outra de aço, enfim. Você vai verificar os níveis organizacionais, né, que você tem nessa empresa, o nível organizacional, o próprio organograma da empresa, enfim. São coisas que têm que ser levadas em consideração para se fazer uma boa auditoria, começando com um bom planejamento. Isso tudo vai estabelecer o que? Agora vamos para a parte central aqui, quando falamos do ambiente interno, né? O ambiente interno, você vai verificar se nessa empresa todo o ambiente é voltado para a cultura, né? A cultura de boas práticas de fabricação, vamos dizer assim, né? De controles confiáveis, se todas as pessoas têm essa cultura de conhecimento sobre os controles de forma bastante prática, exacerbada, né, de forma dura, correta, enfim, né, o nível de correição que essa empresa atua e trabalha. A fixação de objetivos, né, para identificação aí de riscos, onde a empresa quer chegar, se é de conhecimento de todos, não é? Identificação de eventos, né, fraudes e erros, como são tratados, quais são os procedimentos adotados para cada caso, em cada setor, em cada subsidiária, em cada unidade, em cada divisão, em cada nível, né, organizacional, através da comunicação, conformidade, estratégia, operação da empresa, ok? Atividades de controles, né, também aí verificando sempre as tratativas, né, sobre os erros e as fraudes, né, e dentro da avaliação de riscos, verificando, né, todos os riscos substantivos, os riscos que podem existir ali no próprio sistema interno, não é, da empresa, ok? Informações e comunicação, como tudo isso é feito com toda a equipe da empresa para que o ambiente interno, né, essa cultura de correção, essa cultura de auditoria, ela esteja presente em todos dentro da empresa, né? Isso você consegue através de muita informação e muita comunicação. E o monitoramento, né? Aquela perenidade, ou seja, manter, né, tudo aquilo, quando a gente fala falou lá em administração, né, de eficácia, de eficiência, né, de efetividade. O monitoramento, ele faz com que essa cultura da organização, ela tenha essa efetividade, não é? A auditoria, ela seja constante, tenha processos bastante amplos, com todos os níveis, né, medidos aí, sem nenhum tipo de interferência entre áreas, sem nenhum tipo de conflito, não é? Entre áreas e pessoas e alçadas, né, de comando, enfim. Tudo isso está tridimensionalmente ligado de uma forma a outra para se estabelecer, né, uma condição igual para todos, ok? Muito bem. E com isso, nós encerramos aqui as nossas aulas de auditoria, ok? Como eu falei, são assuntos muito extensos, né, um texto bastante pesado.
Eu tentei trazer aqui de uma forma resumida, explicando os tópicos, agilizando um pouco de informação. Óbvio que essa leitura complementar toda, ela é necessária para quem quer se aprofundar e para aqueles que querem ter apenas uma complementação em relação àquilo que nós tivemos aí sobre contabilidade, análise de balanço. A auditoria complementa isso muito bem com esse conhecimento trazido até aqui. Até aqui, então, eu agradeço, muito obrigado, até mais.